E se o maior erro não fosse lutar contra o inimigo errado, mas nunca parar para questionar se ele é realmente um inimigo. Porque Como Treinar Seu Dragão parece só mais uma história sobre vikings e dragões, mas no fundo é sobre algo muito mais próximo da gente. Jogar sem entender. Quem nunca ouviu o famoso ditado nunca julgue um livro pela capa. Desde o começo o Soluço cresce em um mundo onde existe uma regra clara. Dragões são os inimigos. Ele não duvida, ele não questiona, e quando cresce ouvindo a mesma coisa, você começa a acreditar. Sempre que a gente cresce ouvindo algo, todo dia, a gente começa a acreditar naquilo. Mesmo que a gente não se questione, a gente nunca para pensar se aquilo é verdade ou não, né? Em Provérbios 14:15 diz: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Soluça poderia ter sido igual a todos os outros. Poderia ter seguido o padrão, feito o que esperavam dele, tentado se encaixar. Mas algo nele era diferente. Ele não via o mundo da mesma forma. E tudo muda no momento mais inesperado, quando ele finalmente tem a chance de provar quem é. Ele para, ele olha, e ele pela primeira vez, ele escolhe não matar um dragão. E é aqui que a história muda completamente. Porque naquele momento, não era sobre um dragão, era sobre uma decisão. Enquanto todos vinham um monstro, Soluço decidiu ver algo além. Em Mateus 5:9 diz: bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Quando ele se aproxima do Banguela, ele descobre algo que ninguém nunca quis enxergar. O que parecia um inimigo só estava com medo, só estava tentando sobreviver. E isso quebra tudo, porque é muito fácil lutar contra aquilo que a gente não entende. Difícil é parar para compreender. Revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Colossenses 3:12. Mas essa escolha teve um preço. Soluço não foi compreendido, não foi aceito e não foi ouvido. E mesmo assim, ele decidiu continuar com essa decisão. Porque agora ele sabe e ele entende que... porque ele finalmente viu a verdade. E quando você enxerga a verdade, você não consegue voltar a ser quem você era antes. Em Gálatas 6:9 diz: portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. E no momento mais importante da história, fica claro o que realmente define um herói. Não é a força, não é o poder, é uma escolha. Porque o Soluço arrisca tudo, não para destruir, mas para salvar. E é aí que tudo muda. Porque a verdadeira força não está em atacar primeiro. Está em ter coragem de fazer diferente. No fim, nunca foi só sobre dragões. Foi sobre enxergar além, questionar o que sempre te ensinaram e escolher compaixão, mesmo quando seria mais fácil atacar. Porque, às vezes, mudar o mundo começa simplesmente com decidir ver de outra forma. Às vezes a gente fica tão preso naquela caixinha que nos ensinaram a viver. A gente vive tanto no automático que a gente para de questionar se o que a gente está fazendo está certo ou errado. Eu sempre fui um grande fã dessa franquia. Sempre amei esses filmes. E cada vez que eu assistia, mais eu percebia que nunca foi só sobre um dragão o Soluço, nunca foi só sobre dois amigos. Foi sobre a forma com que o Soluço conseguiu ver o que os outros não viam. A forma com que ele agia e os outros não entendiam. Soluço nunca foi compreendido pelos seus amigos ou nunca foi compreendido pelos vikings ao seu redor. E fica tudo muito claro quando a gente vai e vê tudo o que acontece durante o filme. A amizade que ele cria com Banguela. Os dois são inseparáveis. O que eu quero dizer é que
Às vezes a gente tá vivendo tanto no automático que a gente para de questionar tudo que a gente tá fazendo. Às vezes a gente tem que parar um pouquinho e só questionar, peraí, isso aqui não é errado? Ou a gente não tá entendendo isso de uma forma errada? Bom, esse foi o vídeo. Sempre fui muito fã dessa franquia e é muito legal trazer esse vídeo pro canal. Espero que tenham gostado, deixem um like, se inscrevam, acompanhem a gente lá na roxinha, link na descrição, vejam os últimos vídeos, o último que saiu foi de Superman, e, muito em breve, mais vídeos. A gente se vê no próximo vídeo, compartilha pra galera, deixa um comentário, e é nóis. Até a próxima.